Sequência, artigo 287. Apologia de crime ou criminoso. Vamos à leitura do 287 aí no Código Penal. Abra um código, vai lá no artigo 287 e vamos analisar, como fizemos no 286, todos os elementos formadores do ilícito. Então, diz lá, fazer publicamente, de novo publicamente, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. A pena também é de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Verifica-se, portanto, já para antecipar e aproveitando o gancho do artigo anterior, a competência continua no 287 sendo do Juizado Especial Criminal e a ação penal também é pública, incondicionada, como no artigo 286 do Código Penal. Mas agora nós estamos diante de uma outra situação, de uma outra conduta diversa daquela que nós acabamos de analisar no artigo 286. Aqui no artigo 287, o legislador usa a ação nuclear, o verbo fazer. Né? E o que significa isso? O fazer aqui é realizar, é manifestar, é levar a efeito publicamente, portanto, de novo, tá? Em locais públicos, locais que têm grande quantidade de pessoas. Tá? Logo, se você faz apologia de crime ou de criminoso no âmbito familiar, durante um churrasco com a tua família, tem 4, 5, 6 pessoas, o fato é atípico, porque o legislador menciona publicamente, portanto, em praças, em ruas, ou usando meios que acaba atingindo uma grande quantidade de pessoas. Publicamente tem esta finalidade, tá? Se for num local fechado, ainda que tenha 20, 30, 40, 50 pessoas, não é considerado publicamente, tá? Portanto, não atinge os âmbitos particulares, e sim os públicos, porque são nesses locais é que se concentra volume elevado de pessoas. Tranquilo até aqui, já repetimos isso quanto ao artigo 286, não há muita distinção. A diferença é que lá a ação nuclear é incitar, aqui é fazer publicamente apologia. E o que significa o fazer apologia? Portanto, é realizar, é levar a efeito a apologia. E o que é a apologia? A apologia é um enaltecimento, é um elogio. Apologia é elogiar. Elogio a um fato criminoso ou ao autor de um crime, e não de uma contravenção penal. Tá? Portanto, apologia, fazer apologia, é enaltecer, é elogiar, é exaltar, engrandecer, glorificar um fato criminoso ou o sujeito ativo de um determinado crime. Essa é a situação. Então veja, fato criminoso nada mais é do que um ilícito que já aconteceu. O legislador diz, fazer publicamente apologia de fato criminoso. Significa fato que já ocorreu, fato voltado ao passado. Ok? Então imagine vocês a seguinte situação. Ocorreu aí na sua cidade um homicídio. Tá? E nesse homicídio ficou demonstrado que o marido chegou em casa para almoçar e a mulher ainda não estava com o almoço pronto. Ele foi lá então e por causa disso matou a mulher. E aí então você começa a enaltecer este fato, não se referindo ao autor do crime, muito menos à vítima. Mas você toma como referência o fato que aconteceu. Você vira e diz, olha, merece elogio, merece respeito. Esse indivíduo, quem pratica fatos semelhantes ao que aconteceu nesse final de semana na nossa cidade, merece uma estátua em praça pública. Você está enaltecendo aquele fato. Tá? Ou você está enaltecendo o sujeito ativo daquele fato. Isso é que não é permitido. Por quê, pessoal? Por que o legislador tentou
coibir esse tipo de comportamento, porque isso acaba incentivando outras pessoas a seguir aquele mesmo caminho. Veja, em relação ao fato, nós acabamos de mencionar, mas olha a situação em relação ao autor de crime. Imagine que tenha na cidade um traficante, vamos pegar como um exemplo aí, algum traficante famoso aí que vocês tomaram conhecimento da existência dele. Veja, esse traficante, ele fica durante semanas sendo mencionado o nome dele no Fantástico, no Jornal da Record, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Jornal SBT, ou seja, em várias emissoras de televisão, seja as emissoras em canais abertos, seja aquelas pagas, fica-se ali durante semanas relatando o fato e mencionando a pessoa, ou só relatando o fato, ou só mencionando a pessoa, não importa. Tá? Então, há o crime se você enaltece somente o fato, ou há o crime se você enaltece somente o autor, ou há o crime se você enaltece os dois, não há distinção quanto a isso. Apologia de fato criminoso ou de autor de crime, ou ambos. Tá? Você relaciona o autor com o fato e enaltece os dois. Há o crime da mesma forma. Então imagine que você começa a elogiar, a enaltecer aquele traficante especificamente. Vai dizer, olha que cara inteligente, né? É um meio dele aparecer, ficou conhecido nacionalmente, que sai internacionalmente, porque todo mundo sabe quem é fulano de tal. Veja, olha que legal, o cara é traficante, ele anda com carro importado. Vocês viram a casa do traficante fulano de tal? A mansão? O único meio que algumas pessoas têm de um dia ser conhecido nacional ou internacionalmente, ele vai falar, é praticando esse mesmo crime. Então, se ele ficou, eu também posso ficar. Então, eu vou seguir o caminho que ele seguiu, eu vou percorrer o caminho do crime que ele percorreu, porque aí eu também vou ficar famoso, aí eu também vou ficar conhecido. É exatamente essa situação que gera intranquilidade, principalmente nos adolescentes. Né? Imagina um indivíduo que mora lá numa comunidade onde naquela comunidade tem duas ou uma ou três pessoas que são líderes daquela comunidade no crime. Veja, naquela comunidade eles moram na melhor casa, eles têm o melhor carro, a melhor moto, eles ficam com as menininhas mais bonitas do bairro. E aquilo é espelho para os demais adolescentes ou até mesmo adultos ou crianças que convivem naquela comunidade. E nada impede, então, que como espelho eles digam, vou seguir esse caminho. Porque é bom, é legal, é interessante. E aí vai se criando outros criminosos e vai gerando intranquilidade social. Retira a paz no convívio da sociedade, que é o que a lei visa atingir. Por isso que o legislador inseriu como crime este comportamento, esse ilícito aí no artigo 287. Logo, fazer publicamente elogio, enaltecimento, engrandecimento de um fato, sem indicar quem é o autor do crime, já é apologia. Se você enaltecer, elogiar uma pessoa determinada, vinculando-a ao crime que ela praticou, também ao crime do artigo 287 do Código Penal. Tranquilo, entenderam isso? Então veja, cuidado, tá? Para vocês não caírem aí em alguns probleminhas que vocês chamam aí de pegadinhas, né, no direito. Você precisa, em relação ao autor do crime, para cometer o ilícito aí do 287 do Código Penal, elogiar aquela pessoa vinculando ao crime. Tá? Precisa haver esse vínculo. Tá? Portanto, autor do crime é a pessoa do criminoso, pessoa determinada ou pessoas determinadas, e o enaltecimento, o elogio, a apologia é em razão do crime que ele praticou. Tem que haver esse nexo, tá? E não quanto, por exemplo, aos seus atributos morais ou intelectuais. Você pode virar e falar o seguinte, olha,
o traficante fulano de tal, tá? Independentemente do caminho ilícito que ele optou em seguir, tá? Ele é uma pessoa que eu conheço desde criança, ele sempre foi um bom filho, ele é um bom marido, ele é uma pessoa inteligente, é uma pena que ele seguiu o caminho do crime. Veja, você está elogiando, enaltecendo aquele indivíduo, mas não relacionando esse elogio ao crime que ele pratica. Tá? Independentemente do crime que ele pratica, ele tem atributos pessoais, morais, intelectuais que estão sendo enaltecidos, elogiados. E aí o fato é atípico. Quer dizer, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele foi um bom filho, ele era um excelente trabalhador. Como que agora ele virou traficante? Veja que você não está publicamente elogiando aquele indivíduo em razão do crime que ele praticou, ou que ele está praticando, ou que ele vem cometendo reiteradamente, mas sim em razão de uma outra condição dele que não o ilícito, tá bom? Veja, o presente crime, o artigo 287, apologia de crime ou de criminoso, ele difere do crime anterior, do artigo 286, da incitação ao crime, exatamente por se referir a fato pretérito, enquanto a incitação refere-se a fato futuro. Tá? Essa é uma diferença interessante. Na incitação, você está incentivando pessoas indeterminadas a partir de agora, daqui 1 minuto, daqui 2, daqui 1 hora, daqui 2, a praticar crime. Então, a incitação ela é voltada para a prática de crimes futuros, enquanto a apologia a crime ou autor de crime se refere ao que ocorreu no passado. Uma distinção importante aí. Ok? Tranquilo? Publicamente, só para não deixar sem a menção, né, de novo, presença de número elevado de pessoas, tá? E o crime ocorre quando esse enaltecimento, esse elogio chega a número elevado de pessoas. Já está, então, consumado o crime. Então, veja, repetindo, aquelas conversas caseiras, né, em que alguém enaltece a figura de um perigoso traficante ou de um sonegador de impostos, tá? Mas isso ocorre no âmbito familiar, uma conversa caseira, tá? Então você está lá fazendo churrasco e você elogia fulano de tal porque tem uma empresa, que a empresa está um sucesso, mas empresários, para ter sucesso, precisa realmente sonegar impostos, o indivíduo é inteligentíssimo em sonegar impostos e tal. Se isso for no âmbito doméstico, conversa caseira, o fato é atípico. Não há o crime que o legislador menciona publicamente, ou seja, precisa chegar ao conhecimento de um número elevado de pessoas, tá? A apologia de mais de um fato criminoso ou de mais de um autor de crime, se for no mesmo contexto fático, gera crime único, tá? Então, se no mesmo contexto fático eu enalteço vários autores de vários crimes ou vários fatos criminosos, o crime meu é único. Não é para cada fato, no mesmo contexto, que vai gerar um crime do artigo 287. Perfeito? Tranquilo? Agora, lógico que se forem contextos fáticos distintos, para cada contexto fático, um crime do artigo 287. Aí pode ocorrer aí na sua forma continuada. Sujeito ativo, assim como 286, é crime comum, portanto, qualquer pessoa pode praticá-lo. O sujeito passivo também, da mesma forma como o artigo 286, número elevado de pessoas, acaba atingindo toda uma coletividade. A consumação, eu já mencionei para vocês, com a exaltação, com o elogio, tá? Feito em público, portanto, atingindo aí grande quantidade de pessoas, independentemente, assim como nós mencionamos no artigo 286, de qualquer outro resultado. Nós estamos diante de crime formal e também de perigo abstrato e não de perigo escrito. E a forma tentada aqui, como no crime anterior,
ela é possível somente na forma escrita. Nas demais não é possível. E quanto à ação penal, eu já mencionei para vocês, ela é pública e incondicionada, com competência lá do Juizado Especial Criminal. Tranquilo? Mais rapidinho esse, porque tem bastante elementos formadores do tipo legal que coincidem com o anterior, que nós já esgotamos o assunto. Artigo 288, esse dos 4 aí existentes é o mais importante, tá? E a pena dele agora é de reclusão, de 1 a 3 anos. E esse, pelo fato dele ser mais relevante, a gente já até sabe sem a necessidade de uma leitura aí no artigo do Código. 288 diz lá assim, ó, associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, no plural, o crimes. Portanto, precisa cometer pelo menos 2 crimes. A finalidade tem que ser de cometer pelo menos 2 crimes, porque o legislador usou para o fim específico de praticar crimes, no plural. Ok? E agora, aqui sim, ao contrário dos 2 crimes anteriores que nós analisamos, o legislador indica a quantidade mínima de pessoas. Só há o crime do artigo 288 se 3 pessoas estiverem associadas, se estiverem unidas. Portanto, 3, 4, 5, 50, 100, 1000, não importa, tá? Mas 2 pessoas é impossível praticar o crime do artigo 288 do Código Penal. Uma pessoa é impossível praticar o crime do artigo 288 do Código Penal. Mas cuidado, tá? Nós temos a associação, também lá no artigo 35 da Lei 11.343/06, tá? Que é a associação para o tráfico de drogas. Lá o legislador exige uma quantidade mínima de 2 pessoas, tá? Mas lá é um crime específico, especial, tá? Aqui nós estamos tratando da associação criminosa em caráter geral, ok? Tranquilo? Então aqui a quantidade mínima de pessoas são 3. Lá no artigo 35, associação para o tráfico de drogas, a quantidade mínima são 2 pessoas. É uma observaçãozinha importante. Dá uma olhadinha lá no artigo 35 da 11.343/06, faça uma comparação daquele com o artigo 288 do Código Penal. Então vamos lá. Começando aí a análise pela ação nuclear, pelo verbo associarem-se, ou seja, associar. O que é associar? Associar nada mais é, pessoal, do que reunir, juntar. O que não pode acontecer nessa época, aglomerar. Portanto, você precisa ter a junção, a união, a reunião de pelo menos 3 pessoas para o fim de praticar crimes e não contravenções penais. Tranquilo? Vamos começar então a analisar o que é necessário para o crime do 288 do Código Penal. E precisa se fazer presente esses requisitos que eu vou comentar agora com vocês, pessoal. Porque aí isso é importante. Por quê? Porque precisa no 288 estar presente esses requisitos, porque ele difere do concurso de pessoas. Nós vamos ver em que momento há a distinção. Quando que, se 3 pessoas se unirem, é concurso de pessoas para o crime e não associação criminosa. Quando que, havendo união, reunião, junção de pessoas, nós estamos diante de uma organização criminosa e não de uma associação criminosa. Então veja, há diferença entre concurso de pessoas ou de agentes, associação criminosa, que é o 288, de organização criminosa, que vem numa lei específica. Então, só há o artigo 288 do Código Penal se fizer presente no caso concreto os requisitos que nós vamos analisar aqui. Fora isso, ou dependendo da situação, é uma organização criminosa, ou dependendo da associação, é um concurso de pessoas para a prática de um crime determinado ou de alguns crimes. Tranquilo? Vamos lá então?
Primeiro requisito exigido aí no artigo 288 do Código Penal, conforme nós já mencionamos, é a quantidade de pessoas. Tá? Ou seja, o legislador exige no mínimo 3, mas nada impede de ocorrer o crime do 288 se houver quantidade superior a 3. Portanto, 3 ou mais pessoas. E aí o mais vai até aonde o caso concreto indicar. Observaçãozinha quanto a esse primeiro requisito. No cômputo da quantidade de pessoas, a doutrina e a jurisprudência é pacífica de que inclui-se os menores com discernimento. Inclui-se também aqueles que fizeram parte da associação criminosa, mas quando seus integrantes foram presos, um ou alguns já haviam morrido. Também integra a quantidade de pessoas aqueles que não foram identificados, mas há provas no processo de que eles existiam. Dá um exemplo. O João da Silva e o Paulo dos Santos, duas pessoas identificadas, se associaram com o Zoinho e o Roxinho. Quem é o Zoinho? Quem é o Roxinho? O Zoinho e o Roxinho não foram identificados. Mas há prova suficiente de que o Zoinho e o Roxinho faziam parte, junto com o João e junto com o Paulo, da associação. Então eu terei duas pessoas sendo processadas pelo artigo 288. Você fala, professor, mas como é que pode? Eu peguei um processo lá que só tinha duas pessoas como réis do processo. Tá? E agora o 288 está dizendo que precisa de 3, é porque certamente a terceira, a quarta, a quinta já havia falecido, ou a terceira, a quarta e a quinta pessoa existiam na união, na reunião, mas não foram identificadas. Não foi possível a sua identificação. O importante é que precisa, durante essa junção, existir 3 ou mais pessoas. Não importa se uma era maior de idade e as outras eram menores. Por exemplo, um tinha 20 anos de idade e os outros 3 que compunham a associação, os outros 2 que compunham a associação, um tinha 14, o outro tinha 17, o outro tinha 16. Tá? Eu tinha então 3 menores, porém com discernimento, e um maior. Os 3 menores vão responder por ato infracional análogo à associação criminosa. Ato infracional. E uma única pessoa, o maior imputável, portanto, é que vai ser penalizado, processado e condenado certamente pelo artigo 288. Então nada impede de você ter ou você ler uma sentença onde condena-se uma única pessoa pelo 288. Porém, se você for analisar lá o processo, há provas de que junto com ele haviam outras pessoas, ou menores, ou porque morreram, ou porque não foram identificadas. Não é porque o legislador exige 3 ou mais pessoas, é que na sentença precisa haver 3 pessoas condenadas. Não é essa a situação. Precisa, durante a união, durante a junção, ficar provado que eles estavam em 3 pessoas. Por que pode incluir, então, menores? Por que pode incluir os que já morreram? Por que pode incluir aqueles que não foram identificados? Porque o legislador diz lá, associarem-se 3 ou mais pessoas. Ele não diz associarem-se 3 ou mais pessoas imputáveis e determinadas, identificadas. Pessoas, basta ser pessoa. É o suficiente. E fique demonstrado que elas estavam reunidas, juntas, unidas para um fim específico. Qual? Praticar crimes. Ok? Esse é o primeiro requisito. Veja, em relação aos menores, aqueles menores sem discernimento não incluem no cômputo. Tá? Então, por exemplo, você tem 2 agentes, dois sujeitos ativos, maiores de idade, que estão unidos, associados com uma criança de 4 anos de idade, de 5 anos de idade. Não há associação. Essa criança com 3, 4, 5, 6 anos de idade, ela não entra no cômputo. Tá?
Aqui, o legislador diz menor, são aqueles inseridos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? 12 anos para cima, até na véspera de completar os 18 anos de idade. Abaixo disso, eles não cometem nem ato infracional. Portanto, esses não entram no cômputo. Cuidado com isso, tá? Por isso que eu mencionei. Menor com discernimento, significa aquele definido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente como sendo o menor. Tá? Aqueles menores que não estão incluídos na definição, que podem praticar atos infracionais, aqueles não entram no cômputo, que são menores, entre aspas, sem discernimento. Tranquilo isso? Segundo requisito, pessoal, além da quantidade de pessoas, precisa esta associação ficar demonstrado que havia entre seus integrantes estabilidade. O que significa isso? Inalterabilidade, invariabilidade, ou seja, durante todo o período eles estavam unidos, eles estavam juntos, não se alterou aquele grupo, tranquilo? Ou aquele trio, né? Isso é importante. Há outro requisito, é a permanência. O que significa permanência? Essa associação precisa ter um caráter duradouro, constante. Veja, permanência não significa perpetuidade, mas união, associação por um prazo razoável. É aí que reside neste requisito a distinção já a partir deste momento com o concurso de pessoas. O concurso de pessoas, nós podemos ter 3, 4, 5 pessoas unidas, só que a união, ela é transitória, ela é passageira. Então veja, estamos juntos aqui conversando e aí um vira e falou o seguinte para o outro, vamos praticar uns furtos aí, aproveitando que tem vários carros estacionados nesse evento que está acontecendo aqui na cidade, vamos quebrar vidro aí de meia dúzia de carros, vamos subtrair objetos que estão lá dentro, vamos fazer uma grana hoje. Aleatoriamente, nós nos reunimos ali e estabelecemos isso. E aí todo mundo, 3, 4 pessoas que ali estão, falam, gostei da ideia, vamos sim, vamos. E aí nós saímos os 3 praticando furto. Terminou aquele furto, cada um vai para sua casa, a gente nunca mais se encontra, nunca mais toca no assunto, se nos encontrarmos, e repetimos ou não o ilícito juntos ou separados. Veja que agora essa união, ela não foi permanente, essa união foi transitória. Quando ela for transitória, passageira, rápida, só para aquele evento e acabou, tá? Aí nós estamos diante de concurso de pessoas ou concurso de agentes. Na associação criminosa precisa haver permanência, durabilidade, constância daquela quantidade de pessoas. Então, esses indivíduos se reúnem e eles permanecem associados por um período. Qual período? Durante todo o planejamento dos crimes. Às vezes o planejamento demora 15 dias, às vezes demora uma semana, às vezes demora um mês, 2 meses, 1 ano. Veja que o período ele é muito mais dilatado do que no concurso de pessoas. No concurso de pessoas você se une aleatoriamente, pratica o crime aleatoriamente e vai embora. Ok? E o último requisito, já encontramos a distinção do requisito que identifica quando é associação criminosa, quando é concurso de pessoas. No terceiro requisito, na permanência, é isso que nos dá a distinção de um comportamento para o outro, tá? Não havendo, sendo de forma transitória a associação, a reunião, concurso de pessoas. Sendo permanente, ou seja, durando alguns dias, algumas semanas, meses e anos, essa junção, esta associação, nós estamos diante de uma associação para o crime, uma associação criminosa. E o último requisito do artigo 288 é a finalidade. Portanto, a finalidade aqui é praticar crimes de qualquer natureza. Então, 2 ou mais roubos, ou então furtos
2, 3, 4 furtos, ou roubos, 2, 3, 4 roubos, ou homicídios, 2, 3, 4, 5 homicídios. Não importa. Tá? Esta é a situação. A finalidade tem que ser voltada para praticar 2 ou mais crimes. Tá? Qual é a diferença? Já antecipando, de uma organização criminosa? Eu costumo dizer assim, para ficar fácil de vocês entenderem essa distinção. Nós já fizemos a diferença do concurso de pessoas para a associação criminosa. Agora, para vocês entenderem a diferença da associação criminosa para a organização criminosa. A organização criminosa, ela tem um caráter quase que empresarial. Ela é estruturada, ela tem forma piramidal. Cada fase da pirâmide atua um grupo de pessoas especialistas somente naquela área. Tá? Portanto, há camadas de especialização. De forma que quem está na base da pirâmide não conhece quem está no topo dela. Porque um não tem contato com o outro. Um não fala com o outro. Por isso que é muito comum, às vezes, uma organização criminosa, se a investigação não é fechada, completa, você consegue prender quem está na base. Na primeira, na segunda, na terceira escala da pirâmide. Dali para frente já fica um pouco mais complicado, porque quem está na base, que é a última aqui embaixo, ele conhece quem está acima dele, mas não conhece quem está logo depois. Portanto, ela tem forma piramidal, estruturada, age como se fosse uma empresa e são grupos de pessoas especialistas em ações parciais do crime. É o exemplo da Operação Lava Jato que nós tivemos. Tá? Vocês viram que tinha pessoas agindo dentro de determinados limites. Tá? As empresas tinham uma finalidade, tá? Os políticos tinham outra, os doleiros tinham outra, e assim sucessivamente. Eram pessoas inseridas em camadas da pirâmide. De forma que muitas vezes quem está no topo da pirâmide é a pessoa que você acha que nunca iria se envolver em crime, estava envolvida. Tá? Geralmente são pessoas de um nível cultural um pouco acima da média, que lidera uma organização criminosa. E por isso que eu brinco sempre, eu falo, a associação criminosa é a junção de bandido burro, enquanto a organização criminosa não. A organização criminosa é a junção de bandidos inteligentes, organizados, estruturados. Tá? Totalmente diferente uma situação da outra. Tá bom? Então veja, pessoal, a formação de 3 pessoas e se uma delas vier a abandonar a associação, o crime já está consumado, porque o legislador usou associares. Portanto, se você associa para aquele fim e permanece 2, 3, 4 dias, depois você sai da associação, o crime já se consumou. Lá atrás, quando você permaneceu, portanto, olha, permanência é um dos requisitos e estabilidade, você permaneceu nessa união durante alguns dias, né? 2, 3 dias. Pronto, já consumou, já preencheu os requisitos. Se você saiu depois, você pode não ser responsabilizado pelos crimes fim, os crimes que vocês queriam praticar, mas pela associação você já está pertencente a ela. O crime já se consumou lá atrás, tá? A prática de delito pelo grupo, sem o conhecimento prévio de um de seus integrantes, não o responsabilizará pelo ilícito fim, porque senão você estaria diante de uma responsabilidade objetiva. Então veja, o grupo se une, né, 3, 4, 5 pessoas se unem para praticar, por exemplo, roubos. Vai praticar um roubo à agência do Banco do Brasil, outro roubo a agências dos Correios aí na sua cidade. São 2 roubos. Tá? E aí, sem que um dos integrantes tomasse conhecimento, tá? Dentro da agência bancária, um outro companheiro dele identifica lá um desafeto daquele indivíduo. E ele então aproveita a oportunidade do roubo e mata o seu desafeto lá dentro. Veja que
esse indivíduo que não tinha conhecimento desse desafio, dessa vítima, desse problema entre os dois, não será responsabilizado pelo crime de homicídio. Ok? Ele vai ser responsabilizado pela associação e pelos crimes de roubo, que ele já tinha conhecimento que iriam ocorrer. Essa era a finalidade. Tá bom? Tranquilo? Não se esquecendo, de novo, vou repetir, que a associação e o concurso de pessoas se diferem, porque um é união momentânea, transitória, passageira, para um crime específico, né? O cara vai lá e pratica um furto, ou pratica 2 furtos, não importa. Enquanto na associação, a reunião precisa ser estável, permanente e com o fim de reiteração delituosa, 2 ou mais crimes, tá? Mencionei também aí para vocês, para ficar registrado, anotar aí no caderninho, o legislador diz prática de crime, não cabe para contravenção penal. Feito essas observações, tratamos aí dos requisitos, vamos rapidamente, sujeito ativo e sujeito passivo, também é crime comum, portanto, qualquer pessoa pode integrar essa associação criminosa, tá? Além de ser crime comum, já mencionei lá atrás, do primeiro requisito, é crime de concurso necessário. Precisam 3 pessoas no mínimo. 1 ou 2 não pratica o crime se isoladamente. E o sujeito passivo, como nos crimes anteriores, é a coletividade. Consumação e tentativa. Quanto que ocorre? A consumação, já mencionei também para vocês, só para deixar registrado, a consumação ocorre com o acordo de vontade, ou seja, a união, a reunião entre os integrantes, no sentido de formar essa associação, independentemente, porque é crime autônomo, independentemente da prática dos crimes. Basta o fim de praticar 2 ou mais crimes. Ainda que não consigam praticar os crimes que pretendiam, o 288 já está consumado. É crime autônomo. Ocorre independentemente dos crimes fins. E se ocorrer também com o 288, os crimes fins, aí eles respondem concurso material. Então, se uniram para praticar 2 roubos, praticaram os 2 roubos, vão responder pelos 2 roubos em concurso material com 288 do Código Penal. Tá? A tentativa é inadmissível, tá? Cuidado com isso. Ou as 3 ou mais pessoas se unem e o crime está consumado, ou não se unem